Muito obrigado, viu, João? Imagina, gente, eu que agradeço. Também cumprimentar os nossos irmãos todos presentes aqui, né, de outros centros espíritas, né, convidados. Sejam bem-vindos aí, viu, nessa nossa reunião de hoje. Tá? Hoje o tema será a nossa Mãe Santíssima, né, a Maria, e que o João falará. Então, vamos iniciar a nossa reunião. Vou pedir para o Anderson fazer a nossa prece de início, Anderson, por favor. Muito bem, então vamos, de corações e mentes abertos, rogar a Jesus que nesse momento possa nos circundar e nos permitir interagir com as suas energias, para que assim todos nós possamos receber os bons eflúvios do momento que estamos aqui reunidos e beber ainda dos ensinamentos do nosso palestrante de hoje, e que irá nos brindar uma excelente palestra sobre a mãe de nosso maior espírito aqui na Terra. E que possamos também redirecionar essas nossas boas energias, nossos irmãos necessitados que se encontram ao redor do nosso orbe, que possa, assim, essas boas energias auxiliar esse momento de transição, ajudando a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Assim seja. Assim seja. João, a palavra é sua. Quiser se apresentar para o grupo aí e iniciar a sua fala, fique à vontade. Maravilha. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, eu que quero agradecer ao irmão Márcio e à irmã Luciana, que são pessoas que nós temos em altíssima estima, em elevada consideração. São dois espíritos que moram dentro dos nossos corações. A gente agradece muito aos dois pela parceria nos últimos anos e por estarmos todos aqui reunidos hoje, né, por esse encontro aí promovido por vocês. Eu não tenho muito para dizer em termos de apresentação, só que estou muito feliz em estar com vocês hoje, que eu conheço o irmão Márcio e a irmã Luciana, lá do Saber Amar, que é a casa que todos nós frequentamos. E aí, gente, quando nós pensamos em ter essa conversa, eu sugeri que nós conversássemos sobre a mãe do Cristo, Maria. Esse é um assunto do qual eu gosto muito. E hoje, muitas mulheres mandaram a mensagem pedindo o link, algumas mães, outras não. E quando a gente conversa sobre Maria, nós estamos necessariamente conversando sobre as mães, como alguém aí de vocês falou, mãe do nosso Cristo e mãe de todos nós. Eu sempre que tenho essa conversa, eu gosto de começar, e aí já fizeram a oração, então, muito bem-vinda, e aí a gente entra mesmo com um poema do Amaral Ornelas, chamado Ave Maria. Esse poema está no Paraná de Além Túmulo, e é muito bonito, é um dos textos mais lindos sobre a Mãe do Cristo. E o Amaral Ornelas trouxe para a gente assim, pela mediunidade do Cristo, do Chico. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.
E aí, gente, depois desse poema, a gente entra propriamente no assunto que a gente quer trazer aqui hoje. É muito interessante pensar a figura da mulher e da mãe no início dos dois principais livros da Bíblia. Então, quando a gente pensa o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente tem aí o Velho Testamento iniciando com a história de uma mulher, Eva, que também foi mãe, e o Novo Testamento iniciando com a história também de uma mulher que também foi mãe, Maria. Então, as duas principais bifurcações literárias do texto bíblico começam com duas mulheres. E é interessante porque uma é descrita, né, como uma mulher um tanto quanto controversa, que fez o marido comer uma maçã, ela foi seduzida por aquela cobra, essa é a tradição do Velho Testamento. No Novo Testamento, Maria aparece grávida, apesar de estar prometida em casamento a José, do nada aparece grávida, ele pensa ali em desmanchar o casamento. Então, os dois textos, os principais textos bíblicos, o Velho e o Novo Testamento, começam com histórias bastante difíceis para essas duas mulheres. E é interessante porque as duas desceram, e aí que vem a grande diferença já de cara do Velho e do Novo Testamento, de como Maria é um personagem emblemático, porque ambas desceram. Mas Eva significa, nas lições de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a descida do degredo, expulsos do paraíso. Adão e Eva são grandes símbolos do degredo. Já Maria, no Novo Testamento, significa uma descida completamente diferente. Ela significa a descida da graça de Deus, a bem-aventurança de Deus, a misericórdia de Deus. Irmã Luciana? Acho que Não, João, só eu que apertei sem Oi, querer. eu vi que você levantou a mão, você quer falar? Não. Ah, tá. Eu que estou dirigindo, eu devo ter apertado alguma coisa enquanto eu te escuto. Não, beleza, Desculpa. beleza. aproveitando, João, Continuar aqui. para os irmãos que tiveram algum questionamento, para colocar no chat, que no final eu passo para o João, tá bom, gente? Beleza. Então, gente, retomando aqui a ideia, Eva desce, né, significando degredo, e Maria desce, significando a graça de Deus em nosso favor. Então, percebam a diferença, né, desses dois espíritos e a diferença do Velho e do Novo Testamento, de tudo que o Novo Testamento significaria para a humanidade em termos de rompimentos paradigmáticos. E aí, ela é literalmente a graça de Deus descendo em nosso favor. Quando o anjo Gabriel, lá no capítulo 1, do Evangelho de Lucas, vem cumprimentar Maria, ele traz a saudação que todos nós conhecemos. Ave Maria, cheia de graça. Então, um espírito elevadíssimo, cheio de graça, desce ao planeta Terra para que o espírito mais luminoso ou mais perfeito, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, pudesse descer também. Então, lá em Mateus, lá em Lucas, a gente tem essa saudação que é muito importante, mas no Evangelho de Mateus, o primeiro aí dos evangelhos sinóticos, nós também temos reflexões muito importantes, porque o livro de Mateus conta a perspectiva de José. O livro de Mateus começa com a genealogia do Cristo, e essa genealogia é diferente da genealogia colocada em Lucas, porque ela termina em José. Então, de cara, a gente percebe como José significava todo esse aporte teórico e significava o judaísmo. Ele era a carga valorativa do judaísmo, tendo em vista que os profetas prometeram isso ao longo do Velho Testamento. Então, a gente desemboca em José. E é muito interessante porque até a gente chegar ali o versículo 18 e ter a genealogia, a gente percebe muitos nomes emblemáticos nessa lista toda, e a partir do versículo 18 do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós entendemos o que José estava pensando, porque o evangelista Mateus, ele traz para a gente a notícia de que José pensava em segredo deixar Maria. Ele era um homem muito bondoso,
e aí nas lições de Emmanuel a gente também tem a informação de que ele era um espírito muito puro, mas ele, sendo aquele que representava a lei, representava o judaísmo, ele pensou em segredo em deixar Maria. E é muito interessante, pessoal, porque quando no Evangelho de Mateus a gente começa a ver a quantidade de comunicações que o anjo, né, arcanjo Gabriel, em algumas traduções, trouxe para José, nós percebemos como Emmanuel está correto sobre como José é, de fato, um espírito muito evoluído. Porque é José que recebe as comunicações mais importantes sobre a vida física do Messias. Então, quando ele pensa em deixar Maria em segredo, e vejam, a pena para uma mulher adúltera seria a morte por apedrejamento. Então, ele pensa em deixar Maria em segredo, e quando ele vai dormir, o anjo aparece para ele e fala para ele não temer, né, em tomar Maria como a sua esposa, porque aquele que ela estava esperando, aquele que ela havia concebido, havia sido concebido pelo Espírito Santo. Né? E ele fala, ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Então a gente percebe de cara, pessoal, no início do Evangelho, isso não é à toa que o Evangelho é disposto dessa forma, logo no início a gente percebe como José pensou em cumprir a lei e Maria é o rompimento de cara de tudo isso. E aí, ela é o início de uma nova jornada para a humanidade, cujo principal paradigma seria, né, o amor, e é o amor até hoje, graças a Deus, principalmente pelo envio de Jesus. E quando a gente pensa nessa transformação que o mundo sofre a partir de Maria, com a vinda de Jesus, a gente precisa admitir desde já que a lógica do Evangelho, ela é uma lógica muito diferente da lógica do mundo. Então, sempre que a gente pensa de cara, tudo que aconteceu entre Maria e José, e percebam o espírito do anjo falando com José, a letra que mata, porque se fosse pela lei, Maria, por estar grávida, o filho não ser de José, ela seria morta, a letra que mata, o espírito que vivifica, nas palavras aí do apóstolo Paulo, e lembrando o que Paulo trouxe aos Coríntios na epístola, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, de cara no início do Evangelho, com Maria, já com a descida de Maria, a gente percebe todas essas transformações. E quando a gente pensa em Maria, nós temos uma quantidade interessante de textos no Espiritismo, tanto pela psicografia do Chico, e aí um livro, né, do qual eu gosto muito, muito importante, que é o Maria de Nazaré, psicografado pelo médium João Nunes Maia. E nesse livro nós temos algumas informações muito interessantes sobre quem foi Maria na infância. Então a gente tem o relato pelo Miramês, nas mãos do João Nunes Maia, de que Maria, desde sempre, foi um espírito de uma pureza lirial, né? E que ela ocultou a grandeza dela, daquele espírito que sabia muito, também podia muito, por humildade e por ter na consciência profunda a certeza de que ela tinha uma missão muito importante. O Miramês também conta para a gente que quando Maria foi se aproximando ali da região da Galileia, começou já a ser feita uma limpeza espiritual muito grande naquela região para que o espírito de Maria pudesse descer. Então a gente fala muito sobre a limpeza que aconteceu quando Cristo desceu, mas para Maria descer também houve a necessidade de uma grande limpeza. E outra coisa muito interessante que é válido a gente registrar aqui é que os pais de Maria, Eli e Ana, também foram 2 missionários preparados para receber essa mulher. E é interessante porque o Miramês conta para a gente que quando a Ana ficou grávida de Maria, tanto ela quanto o marido sentiram uma necessidade muito profunda de se entregarem ambos ao trabalho, que eles entenderam quando Maria se aproximou de que o trabalho é aquilo que dignifica o espírito, que traz para todos nós a redenção espiritual pela qual nós tanto ansiamos. Então, do nascimento até o desencarne, Maria teve uma conduta reta. Então, ela não foi escolhida para dar à luz a maior luz do mundo, por acaso. E depois, e essa é até uma questão que o Chico Xavier fala, sobre a qual ele fala um pouco no Evangelho de Chico Xavier,
sobre como, depois do amor de Jesus, o amor mais forte da Terra é o amor de mãe. E esse amor de mãe na Terra, pessoal, ele está personificado principalmente na figura de Maria. Mas, para a gente entender por que Maria teve questões com a maternidade, como todas as mulheres têm, a gente precisa entender a maternidade aí na ótica dos espíritos. E na questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se o sentimento materno ele é um instinto ou ele é uma virtude. E aí tem uma resposta muito importante, gente, para nós entendermos todas as mães, porque os espíritos falam para Kardec que o sentimento materno é uma coisa e outra. É virtude e também é instinto. Então, essa coisa da proteção, da mãe que quer proteger, né? Essa ideia da mãe urso, que quer proteger os filhos, que quer os filhos sempre ali debaixo, né, das asas, como uma figura que até Jesus usa, né, a galinha com os pintinhos debaixo das asas, também é instinto. Então, também é uma questão que não passa pela racionalização absoluta, né, em termos de conduta. É um instinto que fala alto e traz aí muitas demandas para todas as mães, em sentido de proteção, afeto, carinho, etc. E aí, gente, admitindo essa informação do Livro dos Espíritos, na questão 890, a gente tem uma outra questão muito interessante que está no Consolador, né, e aí é Emmanuel que responde tudo isso, e a pergunta para o Emmanuel é assim, se a mãe terrestre, ela deveria ver os seus filhos, né, com uma ótica mais protetora ou com uma ótica, né, dessa questão da virtude, entregando aos cuidados de Deus. E Emmanuel responde para a gente categoricamente que a mãe terrestre deve compreender que, antes de tudo, seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Então, a mãe, né, que recebe aí a missão da maternidade, apesar do instinto, ela tem a missão de entender que esses filhos são filhos, em primeiro lugar, de Deus, e que os desígnios de Deus para esses filhos que temporariamente estão na condição de seus filhos são, evidentemente, superiores aos desígnios e às vontades das mães. E não é fácil, né, pessoal? Claro que essa não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que está aí para ser desenvolvida. E é muito interessante porque, então, pelo Livro dos Espíritos, a gente já tem a admissão da questão do instinto e no Consolador a gente percebe a necessidade das mães entenderem que precisa, né, de uma percepção aí sobre esses filhos um pouquinho diferente. E aí, a gente tem, nessa relação de Jesus com Maria, Jesus, o filho de Maria, nós temos textos muito emblemáticos, começando pela Bíblia, passando pela literatura de Chico Xavier. É muito interessante, pessoal, aí quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, voltando para o Evangelho de Lucas, a primeira admissão que a gente precisa fazer está no livro Paulo e Estevão, quando nós recebemos a informação de que Paulo queria muito tomar os relatos de Maria, em não podendo fazê-lo, porque ele já estava preso, ele pede ao Lucas Evangelista que o fizesse. Então, o Evangelho de Lucas, essa é uma afirmação categórica do livro Paulo e Estevão. O Evangelho de Lucas são as recordações de Maria pelas mãos de Lucas Evangelista. É por isso que a gente tem tantas informações preciosas sobre o nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas. E aí, gente, é muito interessante porque tem um momento em que eu quero tocar aqui, que é quando Maria, naquela atribulação, né, teve o recenseamento, então eles tiveram que ir para Belém, porque Davi, né, a casa de Davi era de onde pertencia José era da casa de Davi, então eles tiveram que ir para Belém, não teve lugar para eles, né, na hospedagem, tiveram que ficar naquela manjedoura. As coisas vão acontecendo, os 3 reis magos, né, chegam ali, oferecem presentes, aqueles pastores que falam, né, da grandeza daquele menino que tinha acabado de nascer, e o Evangelho conta para a gente que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Então, ela foi percebendo que havia um burburinho muito grande em torno daquele menino. Ela começou a perceber que não era normal aquela agitação toda em torno do seu filho. E tem um momento muito interessante, gente, porque na tradição judaica é necessária a circuncisão do menino
no 8º dia após o nascimento. E é muito bonito, porque quando Maria vai ao templo para cumprir com a lei, né, está lá aquele ancião chamado Simeão. E Simeão, logo que ele vê Jesus, é muito bonito, é até emocionante, porque eu me lembro do Chico falando de Simeão, lá no especial da Hebe, no Natal de 85. Simeão, quando ele vê Jesus, ele percebe que aquele era o Cristo, e de uma forma muito bonita, ele se aproxima de Maria, pega Jesus no colo. Eu não vou entrar aí na conversa que Simeão teve com Jesus, mas é um texto que vale a pena vocês procurarem, o que Jesus falou ali para Simeão. Mas tem uma questão muito importante, porque Simeão, vendo tudo aquilo, ele fala para Jesus, ele profetiza que aquele menino, ele veio para o surgimento e para a queda de muitos em Israel. E Simeão olha para Maria e fala, quanto a ti, minha filha, uma espada atravessará o seu coração. Então ela recebeu de Simeão desde o início o que seria a vida da mulher que recebeu a missão de ser a mãe do Cristo. E aí na psicografia do Humberto de Campos a gente tem um pouco da infância de Jesus, né, e desse amor de Maria, que era imenso por aquele filho, porque, vamos combinar, né, pessoal, se as mulheres já amam seus filhos mais que tudo na vida, imagina a mulher que recebeu o espírito mais perfeito do mundo, que amor é esse que ela nutriu por esse filho que era, de fato, tão especial. Então a gente tem um relato de que Jesus, na infância, era um menino muito iluminado, que sempre tinha uma palavra para as pessoas que passavam muito tristes nas estradas, que levava bandidos para trazer conselhos para ele lá na carpintaria de José, né? Debatia com tanta cuidado sobre os temas da terra e do céu. E Maria guardava tudo aquilo no coração dela. Em vários momentos a gente tem na Bíblia, Maria guardava tudo aquilo em seu coração. E aí Jesus decide, né? A gente entende pela Bíblia. Depois daquele momento ali, na infância do Cristo, quando ele, já com 12 anos, fica no templo, debatendo com os doutores, e volta para casa, né? Porque Maria e José não perceberam que Jesus não tinha voltado, eles retornam, isso está relatado no Evangelho de Lucas. E aí Jesus volta para casa com eles, e a Bíblia fala que ele era obediente aos pais. Gente, é muito interessante porque a gente não tem relatos sobre o que aconteceu com essa família nesses anos todos. A partir do momento em que Jesus tinha 12 anos, porque essa é a inferência lógica, de acordo com os costumes do judaísmo, até o momento em que ele performa o primeiro milagre, né, lá em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Mas a gente sabe que a gente está falando de uma família com espíritos puros, José espírito, né, já puro, Maria também e Jesus também. E até essa é uma questão interessante, pessoal. Nós estávamos conversando com um amigo nosso lá do Rio Grande do Sul e ele trouxe uma interpretação da questão 625 do Livro dos Espíritos, sobre a qual nós ainda não tínhamos pensado, porque, de fato, a questão traz para a gente que Jesus era o espírito mais puro que veio até a Terra, mas essa questão traz, né, o subtexto claro de que havia, portanto, outros espíritos puros. Jesus era o mais puro, o mais evoluído. Então a gente está falando aí de uma família composta por pessoas maravilhosas e certamente esses anos foram muito felizes. Mas a gente volta a ter notícias de Jesus com Maria, essa relação dos dois, lá no Evangelho de João, isso está no capítulo 2, quando Jesus performa o milagre, o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. E é muito interessante porque isso chamou muito a atenção, né, de todo mundo. E Maria, e é bonito porque a Bíblia fala isso, ela começou a observar que ela precisaria necessariamente exercitar o que Emmanuel fala lá na questão 189 do Consolador. Entender que aquele filho, em primeiro lugar, era filho de Deus. Porque os milagres começaram a chamar muita atenção. Então, transformou a água em vinho, né? E aí os cegos de nascença começaram a retomar a visão quando encostavam nele. E percebam, pessoal, essas curas do Cristo com a cegueira, com a mudez, elas são muito importantes porque as profecias do Velho Testamento se cumpriam quando esse tipo de coisa acontecia. O profeta Malaquias, se eu não me engano, no capítulo 5, traz para a gente a informação de que do Cristo sairia a cura, que o Cristo seria
poder para curar os enfermos. Então, nisso tudo, Jesus estava cumprindo tudo aquilo para que ele veio. Então, água em vinho, os cegos começaram a retomar a visão, né? Os paralíticos começaram a andar, retomar os movimentos, até aquele momento muito icônico em que Lázaro é ressuscitado. E quando Lázaro é ressuscitado, isso chama muita atenção, porque a gente tem nos relatos bíblicos a informação de que as pessoas começaram a procurar o próprio Lázaro para saber o que tinha acontecido, o que era aquele milagre, que homem é esse que ressuscita mortos. Também no Evangelho de Lucas nós temos a informação de Jesus ressuscitando o filho de uma viúva, já estava saindo o enterro e o Cristo passa ali e ressuscita o filho daquela viúva. Mas essas perseguições, esse olhar sobre Jesus, tudo isso começa a tomar uma proporção muito assustadora para Maria, né? Essa inveja, esse despeito, isso tudo vira uma perseguição muito acirrada contra ele. Então a gente tem, e percebam, nos relatos evangélicos, quando a gente vai aproximando tanto do fim de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, como de João, a gente começa a entrar naqueles textos em que todo mundo começou a fazer muitas perguntas a Jesus, para testar quem é esse homem. A gente vai pegar esse homem numa blasfêmia, nós vamos prender esse homem. E aí a gente tem toda a trama com Judas, na qual a gente não vai entrar hoje, porque o nosso foco é Maria, mas essa perseguição toma, de fato, uma proporção assustadora e muito assustadora para Maria. Então, tudo isso desemboca, né, naquela noite terrível. Jesus é capturado, né, preso e torturado. Então, pela psicografia aí do Humberto de Campos, né, no livro Lázaro Redivivo, a gente tem a informação de que Maria estava em casa, né, numa noite muito ali angustiosa, e João chega. E João que dá essa notícia para Maria. João chega e conta para Maria que Jesus havia sido detido, né, que ele, naquele contexto ali do Monte das Oliveiras, foi detido pelos sacerdotes, dos anciãos, alguns soldados, ele havia sido detido. E aí Maria entra num estado muito grande de aflição, mas ela pensa, Deus, né, tá acima de tudo. Ela lembrou de tudo que tinha sido prometido sobre Jesus e ela decide confiar. Então, nesse primeiro momento, ela confia bastante. Só que as horas vão passando e João Evangelista retorna com uma notícia pior. E aí ele conta para Maria que Jesus havia sido encarcerado. E aí começa, gente, essa angústia de Maria, porque ela, né, nesse momento, ela vai para as ruas e ela tenta, coitada, comover os guardas ali que estavam prendendo Jesus. Ela chega ali e na casa dela ela até pensou, vou tentar comover aqueles homens. Então ela vai até lá, tenta comover, eles zombam dela e ela pensa que ela queria muito fazer alguma coisa, mas o que uma mulher pobre que não tinha influência, não tinha contato com ninguém, o que ela poderia fazer? Ela volta muito triste para casa e continua orando. E vai orando. E aquela noite de tamanha angústia, que parecia que não ia passar, fica pior, porque João Evangelista retorna uma terceira vez e conta para Maria que Jesus havia sido acusado pelos sacerdotes. E aí ela pensa assim, que ela não ia aguentar ficar em casa e que ela iria, né, para onde Jesus estava e ela ia enfrentar aquela situação para dar algum apoio ali para aquele filho. Ela sai para a rua e aí nesse momento Maria Madalena vai com ela, então vão as duas. E aí quando ela chega ao palácio do tetrarca, e esse é um momento muito triste porque ela vê o filho ali com aquela túnica, né, da ironia, sendo torturado já, com aquela coroa de espinhos. E ela queria muito se aproximar de Jesus. Naquele contexto todo, ela queria se aproximar de Jesus, mas Jesus dá um olhar para Maria e com aquele olhar ela entende que ela não deveria. Que ele estava falando para ela, através daquele olhar, que ela deveria ficar calma e confiar em Deus. Ela entendeu que era o que Jesus estava pedindo, para ela confiar em Deus. E depois de muito tempo, né, de muita ansiedade, tentando ali manter a fé e a oração, ela ouve da boca do próprio Pilatos que ele não faria nada e que ele deixaria o povo escolher, né, entre Jesus e Jesus Barrabás. E aí ela se enche de esperança, porque ela pensa,
o meu filho, né, que fez tanto por todas essas pessoas, ele certamente vai ser escolhido pelo povo. O povo jamais vai escolher Barrabás, porque o povo deve muito a Jesus. Ele ajudou muita gente, curou muita gente. E aí ela precisa ouvir, né, com uma punhalada no coração, o povo escolhendo Barrabás. E aí ela dá uma balada muito grande na fé quando ela vê o filho carregando aquela cruz pesada. Ela começa a pensar, onde está a proteção divina, né? Ela clamava, 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 e parecia que não havia resposta para todas aquelas orações. E aí ela pensa assim, que o próprio Abraão, né, procurando algum lugar de onde tirar fé, ela pensa que o próprio Abraão tinha levado o filho até o momento do sacrifício, mas na última hora, Deus tinha permitido que ele levasse o filho de volta e voltasse com o filho para casa. Então ela pensa, no caso de Jesus, vai acontecer assim também. Então ela, mais uma vez, retoma a fé e começa a orar. Vai dar tudo certo, porque na última hora Jesus vai sair dessa cruz. E aí ela vê o próprio filho ser içado naquela cruz e levantado na cruz entre dois ladrões, né? O filho tão adorado que ela nunca tinha visto falando nada de ruim, nunca tinha feito nada de ruim. E aí, desalentada, ela vê João Evangelista olhando, né, para ela. O Cristo olha para os dois e fala, filho, para João Evangelista, eis aí a tua mãe. E fala para ela, mãe, eis aí o teu filho. E aí, gente, quando a cabeça de Jesus pende inerte e Maria percebe que Jesus havia de fato morrido naquele momento horrível da vida dela, ela lembra a saudação do anjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça. E mais uma vez, gente, de uma forma incrível, essa mulher consegue se encher de fé. E aí ela ajoelha aos pés da cruz e fala, né, as palavras que para sempre serão, né, muito emblemáticas para todos nós. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E, mais uma vez, ela consegue tirar a esperança de onde não havia qualquer esperança e seguir em frente, acreditando que os desígnios de Deus eram muito maiores que os desígnios dela mesma. E a partir de então, a gente tem a informação de que Maria fica um determinado tempo. Isso pela psicografia do Chico. A partir de então, a gente entra no Boa Nova. Maria fica com a família dela por alguns anos. Ela é tomada de muita saudade, muita tristeza. E ela começa a ouvir, né, os burburinhos sobre como todos os postulados de Jesus estavam sendo deturpados depois da morte do filho. E como as pessoas que seguiam o seu filho estavam sendo, a partir de então, bastante perseguidas por serem, né, seguidoras do Cristo. E aí é interessante porque ela fica um tempo com a família dela, mas depois, de um determinado momento, pelo relato do Humberto de Campos, depois de alguns anos, João Evangelista vem buscar Maria e ele explica para ela que ele havia demorado porque ele estava, né, juntando algum dinheiro para comprar, né, uma casinha para ele. Ele havia ganhado uma doação, conseguiu comprar uma casa e fala para ela que ele estava voltando para buscá-la. Ela vai com ele e os dois começam uma nova fase da vida de Maria, que é muito bonita e muito significativa para todos nós, porque ela começa a trabalhar no Evangelho ao lado de João Evangelista. Essa casa deles passou a ser uma casa que abrigava assembleias, né, para todos aqueles que buscavam a palavra de Jesus, algum conforto. E Maria começou a ter efeitos de cura, né, não só cura física, como cura espiritual e emocional, com aquelas pessoas que a procuravam. E, em determinado momento, essa tradição que a gente conhece da Mãe Santíssima, ela foi chancelada por um sofredor que estava coberto de lepra. Ele chega próximo de Maria, depois de uma dessas assembleias, e fala para ela, a senhora é a mãe de Jesus, e a senhora também é a nossa Mãe Santíssima. E ela cura aquele homem da lepra, um momento muito lindo. E aí inicia-se
essa tradição da casa da Mãe Santíssima. E todos os sofredores daquela região passaram a procurar Maria quando precisavam de apoio, de uma palavra, de uma cura, e ela atendia a todos eles. E o Humberto de Campos conta para a gente que um dos mais desesperados, um dos mais aflitos, chegou até ela e falou para ela que ele não via nenhum motivo para continuar vivendo, que ele estava sofrendo muito e não conseguia encontrar esperança. E aí ela traz para ele uma frase que ela também trouxe para o Chico Xavier, quando ela diz: meu filho, isso também passa, e traz uma palavra ali para aquele homem de consolo, de resignação, e trazendo para ele esperanças nos dias do porvir. Então, Maria passa a trabalhar muito. Vejam, pessoal, como essa mulher teve garra, força, coragem, fé em Deus para dar essa volta na própria vida. Começa a trabalhar muito. O Humberto de Campos conta para a gente que o João Evangelista tinha muito trabalho na igreja de Éfeso. E por ter muito trabalho na igreja de Éfeso, ele não ia muito a essa casa onde Maria Santíssima ficava. Ele tinha muita ocupação. Então ela passou a ficar muito sozinha, ela e aqueles sofredores sempre ali naquelas assembleias, naquelas tardes, naquelas noites. E o Humberto de Campos conta para a gente que numa noite muito estrelada, né, com um luar muito bonito, ela saiu para ali mais próxima do mar, para ver o céu, para meditar. Humberto de Campos conta para a gente que a saudade de Maria por Jesus nunca passava, que ela vivia sempre com muita saudade daquele filho, que Jesus não saía da cabeça dela por nenhum minuto. E nisso, Humberto de Campos conta para a gente que ela começou a mentalizar, sentiu uma brisa ali do mar, e ela viu se aproximando mais um desses mendigos, né, que eram tão comuns ali na trajetória dela. Ele se aproximou e ela começa a ter uma conversa com ele, e ele começou a falar para ela das bem-aventuranças, de fé, de esperança, e ela notou que pela primeira vez, naqueles anos ali de trabalho, na casa da Santíssima, pela primeira vez, havia aparecido ali alguém que veio para dar para ela algum consolo, e não para ser consolado. Ela viu que aquele homem era, de fato, muito diferente de todos os outros. E ela começou a achar aquela voz muito diferente, perceber que havia alguma coisa, de fato, estranha naquele mendigo que havia aparecido, quando, de repente, né, diante da permissão do Cristo, abrem-se, né, os olhos espirituais de Maria, e ela percebe que quem estava ali era o Filho muito adorado, o Cristo. E aí o Humberto de Campos conta pra gente que ela ficou muito emocionada, né? A emoção tomou conta. Ela tenta se atirar, né, aos pés dele, ele não deixa, ela tenta colocar as mãos e fala: meu filho, os ferimentos que te fizeram. Ela se joga ali nos pés do Cristo, tenta se ajoelhar, ele não deixa, o Cristo se ajoelha diante de Maria e fala: venha, mãe, vim buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. E aí, dessa forma, é iniciado o processo de desencarne de Maria, com muita emoção. Ela ali absolutamente tocada por ter sido recebida pelo filho tão adorado, tão amado, no momento da morte. E ele fala isso para ela, e é iniciado o processo de desencarne da nossa Mãe Santíssima. Quando ela começa a desligar ali do corpo material, a gente ainda tem a informação de que ela, né, sendo a trabalhadora tão assídua que era, quis passar, né, espiritualmente em Roma para ver todos aqueles sofredores que estavam sofrendo literalmente tanto em nome do cristianismo. Ela entra, né, naquela coisa portentosa que era Roma, chega naquela cidade, olha e vai até, né, uma catacumba ver os cristãos que estavam presos, esperando o momento ali de serem atirados para os leões ferozes, né, para aquelas feras no divertimento ali dos romanos, nos circos. E ela percebe a penúria em que os primeiros cristãos se encontravam, e percebendo tudo aquilo, tentando achar um modo de auxiliar todos eles, entendendo que o auxílio não era material, mas devia ser espiritual. Maria se aproxima de uma moça e fala para ela: canta, minha filha. E aí a moça começa a cantar um louvor, ela é intuída por Maria para cantar um louvor,
E todos aqueles sofredores começam a cantar também. E Humberto de Campos fala para a gente que, a partir de então, na trajetória do mundo, nós todos, no momento aí do sofrimento, podemos entoar um hino de louvor a Maria, sabendo que ela olha por todos nós e que nos braços da nossa Mãe Santíssima a gente sempre encontra aquilo de que os nossos espíritos precisam. E a partir de então, Maria se eleva aos céus, aos quais, né, as resplandecências espirituais aqui, ela tem direito, sempre teve direito. E aí, gente, para a gente passar aqui para o fim, a gente ainda tem na literatura espírita um pouco do trabalho de Maria no plano espiritual. E a gente sabe, aí a gente entra na psicografia da irmã Ivone, do Amaral Pereira, o livro Memórias de um Suicida, que é um livro maravilhoso, um livro canônico sobre esse tema. Quem não leu também a gente indica que leia. Nesse livro a gente tem as informações de que Maria trabalha com os suicidas, de que é um grupo muito capilarizado, forte, organizado, os servos de Maria que vão às trevas mais densas resgatar aqueles que já têm possibilidade, né, de resgate, de receber resgate. E é muito bonito porque o Camilo Cândido Botelho conta pra gente que não é comum que Maria apareça naquele hospital, né, que tem o nome dela personificada, mas que em cada detalhe daquele hospital que recebe os suicidas, você percebe a presença de Maria. Ele chega a falar pra gente que nos bordados mais singelos das cortinas é possível sentir o amor da Mãe do Cristo por todos aqueles sofredores que se encontram naquele lugar. Então a gente ainda tem, além de tudo, relatos sobre o amor dela por esses irmãos e irmãs que sofrem tanto em virtude do autoextermínio. E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, tem um texto que eu acho muito bonito, que fala desse trabalho de Maria com os suicidas, que é o momento, né, pela psicografia do Chico Xavier, e aí quem traz isso é o espírito de Maria Dolores, em que a gente tem a informação de Maria indo ao encontro e ao auxílio de Judas Iscariotes, que a gente sabe também desencarnou pelo autoextermínio. E é muito bonito, gente, porque na tradição cristã, e aí isso ao longo do catolicismo, a gente tem muitos textos que indicam sobre esse trabalho de Maria e indicam sobre o Cristo ter descido, né, para ajudar Judas Iscariotes. Agora, para ficar claro, Jesus desce de fato aos umbrais em que Judas estava para fazer Judas dormir, mas quem desce para preparar uma nova encarnação para Judas é Maria. E aí tem esse texto lindo, eu vou ler ele aqui brevemente e depois a gente passa para essas poucas, né, aí, perguntas que você tem. A gente está com o tempo aqui um pouquinho apertado. O texto se chama Retrato de Mãe. O Geraldinho já está aqui me lembrando que a gente está com o tempo aí um pouco mais curto hoje. Mas o título do texto é Retrato de Mãe. Então vamos lá. Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu.
No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por ti, venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude paz: mãe, não me venhais daqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falais de mães, não me falais de amor. Sou apenas um monstro, sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás no coração, nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz. No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E aí a gente encerra aqui, pessoal, com o poema da Maria Dolores. Vou abrir para vocês. João, muito emocionante, a gente sente a sua emoção, né? É grande, realmente. Para a gente não te atrapalhar, você tem outros compromissos na Casa Espírita, o Geraldino puxar mais a orelha, então vamos lá na pergunta aqui, rapidamente. A Andréia pergunta só. A minha pergunta é sobre o questionamento que tem sobre o livro. Eu já li 2 vezes e acho que não entendi. Maria Santíssima foi arrebatada ou o corpo dela está enterrado em algum lugar? Pergunta é essa. Desculpa, eu não entendi a... Ela pergunta, Andréia, se Maria Santíssima foi arrebatada. Ah, tá. Ou Entendi. Não, gente, essa tradição do arrebatamento, ela é muito comum, né, dentro do cristianismo, principalmente no Velho Testamento. A gente tem muitos textos sobre pessoas que foram arrebatadas, mas com o espiritismo a gente sabe que não é o caso. O corpo dela ficou na terra, o corpo físico, e tudo isso sobre o que os textos do Chico Xavier trazem para a gente, esses fenômenos maravilhosos de Maria subindo ao céu, isso tudo é o espírito dela, pessoal, não é o corpo. O corpo físico não foi arrebatado. Quando a gente pensa em outras figuras do cristianismo, como, por exemplo, Elias, cujo arrebatamento também foi relatado na Bíblia, na psicografia de Chico Xavier, na literatura espírita, admitindo principalmente, aí, de uma forma ampla, Evangelho, né, a Bíblia, de uma forma geral, Kardec, esse Chico Xavier, a gente tem a explicação desses relatos e a gente entende que não é o caso do corpo ser levado ao céu. Muito bom. Bom, gente, vamos caminhar para o encerramento, não temos mais perguntas, mas acredito que todos ficaram muito emocionados com essa sua exposição, viu? Todos ficaram. Temos que agradecer a você, aos irmãos que estiveram presentes conosco. Eu pediria, João, se você pudesse fazer a prece de encerramento para nós, por favor.
Eu faço assim, gente. Aí, pessoal, depois que eu fizer a prece, eu vou fechar aqui, porque a gente precisa aí que a nossa reunião mediúnica vai começar. Aí, terminando a prece aqui, eu já me despeço de vocês. Muito obrigado. Imagina, eu te agradeço. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Nós todos nos reunimos aqui nessa hora para agradecer ao Cristo, para agradecer a Deus, para agradecer à nossa Mãe Santíssima por tudo que nós temos recebido dos céus para o nosso melhoramento espiritual. Nós temos, Jesus, com a tua presença, encontrado tudo aquilo de que nós precisamos para seguir em frente nos nossos dias mais difíceis. E contigo, Maria, Mãe de Jesus e Mãe também de todos nós temos encontrado consolo e resignação nos nossos piores momentos. E nós te pedimos, Mãe, para que o teu manto azul nos cubra a todos. E pedimos sempre para que nos nossos momentos de maior dificuldade, choro, aflição, naqueles momentos em que nós, nas palavras do salmista, estivermos atravessando o vale da sombra da morte, que nós, ao teu exemplo, possamos lembrar do amor, da misericórdia, da justiça de Deus, lembrarmos todos de que somos para todos sempre filhos de um Pai que é todo amor e todo bondade, e que, portanto, a alegria, a felicidade são também um direito nosso. E, portanto, todos nós seremos felizes e todas as nossas dores, consequentemente, também passarão. Que nessas horas, Mãe, nós todos saibamos ajoelhar-nos diante do Teu Filho amado, diante da cruz que representa o sacrifício extremo e, ao seu exemplo, também dizermos todos: Senhor, eis aqui os Teus servos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Nós te amamos muito, Santíssima. Nós te amamos, Jesus. Sejam e estejam conosco, agora e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, João. Maravilha. Gratidão, pessoal. Vou precisar sair aqui. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, gente, rapidamente, eu queria agradecer a presença de todos, em nome do nosso grupo aqui de estudos aqui de Nova Lima, né? Bom Fraterno. Foi muito importante a presença de vocês, engrandeceu nossa reunião de hoje, né, todos os convidados, irmãos de outras casas espíritas. E é isso aí, vamos em frente. Uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, com Deus. Boa noite, obrigada. Abraço. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. A paz de Deus.